Gênesis 19, capítulo 1, Gênesis capítulo 19, versículo 1, leremos até o 29. Por isso, você pode me acompanhar na leitura, porque como eu disse, a leitura ela é extensa. Duas coisas, a primeira, ouça, mas ouça com atenção e segundo, tente colocar de lado as suas emoções. Por quê? Porque a palavra ela liberta e para ela nos libertar, primeiro ela tem que tocar a nossa razão. Quando nós ouvimos com as nossas emoções, nós perdemos o foco do que a palavra quer nos dizer. Por isso, ouça, mas ouça com a razão e não com as suas emoções, porque essa palavra é uma palavra muito séria. O que vamos falar é algo muito sério, muito importante e, claro, pode mudar as nossas vidas. Esse é o sentido. Precisamos de um batismo de consciência e é sobre isso que nós estamos falando. E hoje é a parte 3. E eu me propus a falar sobre isso porque, como eu sempre digo e repito, podemos ressignificar toda a nossa vida, fazendo o que é certo. Então, diz assim o versículo 1, Gênesis 19, 1. A seguir diz assim: os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade, quando os avistou. Levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se, rosto em terra, e disse: meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e, pela manhã, seguir caminho. Não, mas ele insistiu. Não, passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhe uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se, quando todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa, chamaram Ló e lhes disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para vocês, para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saia da frente, gritaram, e disseram: esse homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser juiz. Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso, os 2 visitantes agarraram Ló, puxaram para dentro e fecharam a porta. Depois, feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Os 2 homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos ou filhas ou qualquer outro parente? Tirem-os daqui, porque estamos a destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com os seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: depressa, leve daqui a sua mulher e suas 2 filhas. Ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado com os homens, agarraram pela mão,
como também a mulher e as suas 2 filhas, e os tiraram dali à força e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que todos que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície, fuja para as montanhas, ou você será morto. Ló, porém, lhes disse: não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena, está tão próximo que dá para correr para lá. Deixe-me ir para lá, mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. Está bem, respondeu ele, também lhe atenderei esse pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada de Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já estava nascendo sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície com todos os habitantes da cidade e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor e olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu a densa fumaça subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Que leitura extensa. Como eu falei a semana passada, o meu desejo era que toda a igreja pudesse ouvir esta palavra. Por quê? Porque, irmãos, às vezes nós, para termos uma certa transformação na nossa vida, precisamos ser chacoalhados. Às vezes Deus permite passar certas coisas nas nossas vidas, não para nos maltratar, nos ferir, nos machucar, não. É para que nós tenhamos a consciência de que precisamos mudar. Tem gente que só muda quando algo acontece. Não sei se você conhece uma história, uma frase que diz assim: nossa, a vaca foi pro brejo. Conhece essa frase? Você sabe qual é a origem dessa frase? A origem dessa frase é simples. Existia um camponês muito acomodado. Ele só tomava o leite da vaca e tinha uma grande terra. Então, um homem muito sábio, como um profeta, ele estava com o seu discípulo passando pela fazenda desse cara. Sabe o que foi que esse homem fez? Esse homem pegou e falou com o seu discípulo: vá ali e empurre a vaca para o penhasco para que a vaca morra. Então o discípulo, contrariado, obedeceu ao seu mestre e empurrou a vaca penhasco abaixo. A vaca morreu. Sabe o que foi que o rapaz, o fazendeiro, teve que fazer? Teve que agora, porque perdeu o seu sustento, o seu leite de todo dia, teve que trabalhar. E sabe o que aconteceu quando ele começou a trabalhar? Ele ficou podre de rico. Por quê? Porque tinha terra, mas porque comia o leite da vaca todo dia, tinha preguiça de trabalhar. Perdeu a vaca, que era a fonte do leite, começou a trabalhar e se tornou muitíssimo rico. 30 anos depois, esse homem que empurrou a vaca, agora já era mestre, passou pela terra e viu a diferença. Chamou o fazendeiro agora e perguntou o que aconteceu. O fazendeiro falou: rapaz, eu estava aqui em casa, vivia do leite da vaca, mas a vaca foi para o brejo. E agora o brejo se transformou essa maravilha aqui. Só que quem fez a vaca ir para o brejo foi alguém que ouviu um sábio. Então, às vezes, Deus permite um desconforto na nossa vida para que nós acordemos e mudemos. Porque nós, por natureza, somos acomodados. Está tudo bem eu ganhando o quanto eu ganho. Está tudo bem eu vivendo como eu vivo. Está tudo bem a minha vida desse jeito. O problema não é esse. É que se eu quero marcar a minha geração, se eu quero que a minha família viva bem, eu preciso, no mínimo, ensiná-la a passos certos. Eu não posso me acomodar. Eu não posso continuar do mesmo jeito. Então,
aqui nessa história nós vemos algo extremamente sério e importante. E o meu desejo era que todos ouvissem essa palavra. Por quê? Porque literalmente é sério. A leitura foi muito extensa, isso é uma verdade. Mas dentro desse texto nós aprendemos muita coisa. E o meu desejo hoje é falar sobre nós fazermos o que é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. É muito difícil, mas precisamos fazer o que é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E olha que às vezes somos induzidos a mentir. Aconteceu uma coisa hoje. Vida de crente não é fácil. O bolsa de alguém foi cortado. Com todo respeito, mudança de governo, principalmente o governo que está aí, nada contra o governo, eu preferia o antigo. No governo antigo, olha só, isso é real, viu? No governo antigo, se você recebe o bolsa e de repente você começa a trabalhar de carteira assinada, o bolsa não cortava. Você ainda passava 2 anos, mesmo com a carteira assinada, não cortava. Mudou o governo. Nesse governo agora, quem recebe o bolsa e assina a carteira, perde o bolsa. Então, janeiro, né, mudança de governo, o crente perdeu o bolsa. Por que perdeu o bolsa? Porque fez o MEI. É a mesma coisa, ou carteira assinada ou MEI é a mesma coisa. Fez o MEI, só que a pessoa não sabia. MEI é o microempreendedor individual. É você que trabalha individual, se você prestar um serviço para a prefeitura, provavelmente a prefeitura vai dizer, você precisa ter um MEI para emitir a nota fiscal. A menos que você seja produtor rural, que não precisa. Então, o crente fez o MEI o ano passado. No governo antigo, não perdeu a bolsa, mas no novo, perdeu. Janeiro entrou, perdeu. Só que a pessoa não sabia, e as dívidas? Aí, o dinheiro não entrou na conta, aí eu falei, te levo ali na assistência, e lá, vamos descobrir. Mas eu tenho quase certeza que é por causa do bendito MEI. Porque se assinar a carteira, corta. E se fizer o MEI, corta também. Então, qual é o sentido, meu pai? Qual é o sentido? Lá, amanhã, porque o sistema estava fora, amanhã eu vou ter que levar lá de novo. Talvez tenha que mentir. Se quiser o bolsa de volta. Só que nós mentir já é errado. Para um crente pior ainda. Então veja, não pode. Então, digamos assim, está condenado a ficar sem o bolsa. É só para você ter uma ideia que precisamos fazer o que é certo. Agora eu conheço muito crente, meus irmãos da igreja, que recebe o bolsa porque mentiram. Conheço daqui da cidade. Recebem o bolsa porque mentiram. Imagina teu filho chegar lá, vamos imaginar que Davi tem idade para ter o bolsa. Davi chega lá e diz, não, faz o cadastro todo e diz que mora sozinho, mas ele mora com você. Mentiu. Eu conheço alguns crentes. Meu pai, é terrível isso, mas é verdade. Mas qual é o sentido? Precisamos fazer o que é certo, mesmo que ninguém faça. Precisamos ter essa consciência. E por quê? Porque um crente que faz isso por R$600 está desprezando muita coisa. Porque R$600 é alguma coisa. É. Só que com Deus, menos do que 600 ou nada é muito melhor. Só que nós não temos essa consciência, porque se tivéssemos, alguns crentes não mentiriam por amor a R$600. Então, é só para você ter uma ideia de como é sério essa realidade. O mundo hoje caminha para um cenário igual ou pior do que o da cidade de Sodoma e Gomorra. Pois hoje não existe apenas a promiscuidade, a prostituição e todo tipo de perversão pecaminosa. Hoje temos a tecnologia que potencializa isso e deixa o ser humano preso ao pecado que nós sequer imaginamos. Por exemplo, a hora está passando muito rápido. Por exemplo, você com certeza já ouviu falar de pornografia. Antigamente tinha a revista Playboy. Nas bancas ficava escondida. Hoje essas revistas não existem. Por quê? Porque está aqui. Eu já falei isso e repito. Talvez você tenha vergonha se a tua filha, teu filho perguntar a você qualquer coisa relacionada a sexo. Você vai ter vergonha de falar do assunto. Só que se ele der um Google, lá vai aparecer, não é informação não, vai aparecer as imagens, vai aparecer como se faz, vai aparecer todo tipo de perversão. Então,
O mundo hoje está muito pior que Sodoma. Porque antigamente, tecnologia é de agora. Se ouvia falar as coisas, sexo era escondido. Hoje, dependendo da hora, tu passa na rua e você vê o casal lá. Aprontando, por não usar palavras. Aprontando. Hoje temos uma dificuldade muito grande em fazermos tudo o que podemos por causa dos fatores externos, e à medida que o tempo passa, somos oprimidos apenas por querermos viver a verdade no meio de uma geração perdida. Hoje, somente a igreja fala contra aborto e a favor da família. Somente a igreja. E vai chegar um tempo que a igreja vai ser proibida de falar desses assuntos. Ano passado, por exemplo, na época da eleição, não se podia falar que o governo atual era a favor do aborto. E o governo atual disse que era contra. Só que entrou, já está a favor do aborto. Com leis terríveis das quais nós sequer imaginamos. E eu sei um pouquinho porque, infelizmente, eu conheço um pouco acompanho um pouco de política. Somente a igreja defende a família. Somente a igreja defende causas que são princípios bíblicos. Só para você ter uma ideia, há um projeto de lei desse governo para retirar o Dia das Mães. Na verdade, não é o Dia das Mães, é o Dia da Genitora. É só tirar o nome mãe. É um projeto para tirar o nome mãe. Porque ou cuidadora ou genitora. Agora, cuidar e ser a genitora não é mãe de qualquer jeito? Mas é para tirar esse sentido de que é mãe. Por quê? Porque a homossexualidade está aí querendo gerar sem poder. Porque não tem como mudar a natureza. O que Deus fez está feito. E passa o tempo que for, avança a tecnologia que for. Não tem. Só quem pare, só quem dá luz é mulher. É impossível o homem, com toda a tecnologia, dar luz. Apesar que saiu aí agora os bebês de proveta não, os úteros, estão tentando fazer mesmo, o útero externo. As incubadoras, que são úteros internos. São coisas que, a cada dia que passa, o mundo caminha para o pior. E por isso vivemos uma realidade pior do que a de Sodoma. E quer ver um detalhe? Aqui em Sodoma, no texto que você leu aí, que você acompanhou na leitura, os anjos foram para a cidade e entraram na casa de Ló. Os homens, na tua tradução provavelmente, que na minha está jovens e velhos, na tua deve estar os mais novos ou mais moços. Do menor ao maior, queriam ter relações sexuais com homem. Ló tinha 2 filhas virgens e eles não quiseram, porque queriam os homens. Justamente. Agora olha como está hoje, se não está pior. Porque hoje, por causa da tecnologia, potencializa-se isso. Hoje, se não tivermos cuidado, nós trazemos para a nossa casa uma realidade dessa. Um exemplo simples aqui. É porque a gente não pode falar tudo. Mas aqui do lado tem uma menina, segundo dizem por aí, 12 anos. Que, segundo os relatos, estamos tentando trazer ela para aqui para a salinha. Ela diz que ela é bissexual. 12 anos. O que é que tem no juízo uma criança de 12 anos? Mas ela se diz, e o pior não é isso. O pior é que ela conta, esses adolescentes aí sabem de tanta coisa, e às vezes as coisas vêm parar no ouvido da gente. Ela conta e, tipo assim, desperta nas outras a vontade, o interesse, ainda que os outros não queiram. Mas fica na tentação. É só para você ter uma ideia que perto da tua casa, que alguém daqui da rua de trás aqui, não pode falar muita coisa não, porque complica as nossas vidas. Chegou para nós aqui, esse aqui. Por isso que a gente tenta investir aqui em uns encontros, e sábado vai ter um encontro aqui até muito legal. Se Jesus permitir, né? Porque não é fácil. E acredite, é uma realidade que a gente está vivendo 12 anos. O que é que sabe da vida para pensar nisso? 12. É a realidade que nós vivemos. Agora precisamos fazer o que é certo, mesmo que ninguém esteja
fazendo. Nós precisamos retomar a consciência. A nossa geração está cheia de informação, de conteúdo, de saberes, mas ao mesmo tempo está totalmente irracional, está perdida em suas emoções, desejos e vontades. Parece que a consciência ficou pelo caminho e precisamos resgatá-la para não adoecermos. Quando eu olho para uma geração dessa, eu penso, cadê a consciência? O pior não é isso, é os pais. Aí chegamos aqui na estante e soubemos ali que o cara bateu na menina e aí foi para a delegacia, aquele negócio também não pode se falar, né, muita coisa. E o pior não é isso, é que a mãe quer continuar com o cara. Cadê a consciência? Como é que eu apanho um vagabundo e quero continuar com o vagabundo? Qual é o meu fim? Entende que precisamos despertar a consciência? Agora, claro, a vida dos outros não interessa, precisamos da nossa. O problema é que se nós não nos cuidarmos, essa mesma realidade vem para nossa. Por quê? Porque eu posso não me perder, mas se eu não vigiar, minha filha se perde. Eu posso não me perder, mas se eu não vigiar, meu filho se perde. Eu posso não me perder, mas se eu não vigiar, a minha família pode se perder. Por isso, é vital nós despertarmos. Temos as melhores intenções, queremos que dê tudo certo, sonhamos com um lar próspero e cheio de paz, anseiamos pela manifestação da graça de Deus em nossa casa, mas a pergunta é, o que nós fazemos para tudo isso deixar de ser expectativa e se tornar uma realidade no nosso lar? Porque orar não é suficiente. Estar na igreja não é suficiente. Ler a Bíblia e jejuar não é suficiente. Se fosse suficiente, tínhamos aí uma geração de cristãos firmes e fortes, e hoje os cristãos parecem estar mais perdidos do que as próprias pessoas do mundo. É só para termos uma ideia que não podemos mais viver de intenções, precisamos ter ações maduras, responsáveis, ter um posicionamento firme e forte. O texto que você leu revela que uma cidade inteira foi destruída. Mais ou menos 100.000 habitantes habitavam nessa cidade, porque essa cidade era uma cidade estilo Feira de Santana, uma cidade que concentrava outras cidades, era uma cidade que obrigatoriamente você indo para outro destino tinha que passar. Você vai para Salvador, passa por Feira. Você vai para o sul da Bahia, passa por Feira. Você vai para o norte da Bahia, passa por Feira. Sodoma e Gomorra era uma cidade assim. Tinha pelo menos 100.000 habitantes, diz a história. Só 4 pessoas se salvaram de lá. Uma no meio do caminho olhou para trás e virou sal. De 100.000 habitantes, só 4. Do menor ao maior, eu fico pensando nas crianças. Como já estavam essas crianças? Porque os mais velhos nem sempre dá jeito. O mais velho, quando é teimoso, a cabeça dura e ponto final. Mas a criança ainda tem chance de mudar. A criança já estava pervertida. Só que dentro desse cenário encontramos uma família que conseguiu prevalecer, sobreviver e manter-se de pé. Como é que essas 2 meninas ainda eram virgens, sabendo que a cidade era pervertida? Porque, apesar da homossexualidade na cidade, haviam relacionamentos. Se tinha criança do mais novo ou jovens, é porque tinha famílias que se relacionavam. Se perderam no meio do caminho, mas ainda assim existiam relações ali. Agora, como 2 meninas conseguem manter a pureza, não se entregar, sendo que os genros eram pervertidos? Porque os genros morreram na destruição da cidade. Isso mostra que é possível fazermos o que é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Isso mostra que é nossa obrigação fazer o que é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Não é fácil. Por quê? Seremos apontados. Há uma nuvem tão grande de testemunha ali, nos olhando para apontar o dedo. Verdade. Mas precisamos fazer a nossa parte. Porque senão quem se perde é a nossa casa. Quem fez o que é certo aqui não foi a família de Ló, foi Ló. Ló, ele conseguiu trazer estrutura
para a sua casa. Ló conseguiu manter a sua família estruturada diante da imoralidade. Agora, como? Fazendo o que é certo, mesmo que ninguém estivesse fazendo. E ninguém estava mesmo. Por isso a cidade foi destruída. E todos morreram, menos ele. O certo sempre será certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E o errado sempre será errado, mesmo que todos estejam fazendo. Temos a sensação que o errado passou a ser certo porque todos fazem. Porém, os princípios não mudaram. O que é errado mesmo que todos estejam fazendo. Quer ver um exemplo? Temos a sensação que a ansiedade é algo normal, porque todo mundo é ansioso. Só que a ansiedade não é normal. Ansiedade é algo terrível na vida do ser humano. Não é normal. Então, nós precisamos ter essa consciência. Agora, só para você conhecer um pouco de Ló, vai na tua Bíblia, 2 Pedro, rapidamente. 2 Pedro, lá no finalzinho, antes de Apocalipse. 2 Pedro, capítulo 2. Eu já estou finalizando. É uma pena que nós não podemos ir muito fundo nessa coisa, nesse texto, nesta verdade e realidade. Sim, 2 Pedro, capítulo 2. Lá, olha só o que o texto diz, versículo 4 ao 11, diz assim: pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo, quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios, mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois, vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa da maldade que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e mantém em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade insolente e arrogante. Tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. O texto mostra que é possível viver entre os perdidos e não ser um perdido. É possível viver em meio à lama e não se sujar. É possível viver neste mundo que jaz no maligno, mas não pertencer a ele. É possível estar no meio de todos e fazer a diferença. Como? Fazendo o que é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, ou mesmo que ninguém se importe em fazer. Agora, é um desafio muito grande. Vemos aqui que Ló era um homem justo. A atitude de Ló trouxe salvação para sua casa. E olha que os genros pervertidos seriam salvos se acreditassem e seguissem. Veja como a misericórdia de Deus é tão grande. Destruiria a cidade, mas retiraria os 2 genros. Por causa de Ló, até os pervertidos, se acreditassem, seriam salvos. Mas como não acreditaram, morreram. Então veja como a tua atitude pode fazer a diferença na tua casa e mais, na vida dos outros. Eu falei isso para alguém um dia desses. Eu falei, olha, o teu posicionamento traz mudança para a tua família. Só que automaticamente outras pessoas que têm acesso à tua família são alcançadas pelo teu posicionamento. Então, não é só a tua família que recebe, outras pessoas também. Agora, ter essa consciência não é simples e fácil.
Ló aprendeu com Abraão a servir a Deus. Ele aplicou em sua vida todos os princípios e valores. E vemos o quanto valeu a pena, apesar de não ser fácil. Esse é o segredo. Precisamos colocar em prática aquilo que já sabemos, gostando ou não. Se entendermos que vale a pena, precisamos fazer, mesmo que ninguém esteja fazendo. A salvação da nossa família está na atitude que temos em fazer o que é certo, pois nem mesmo os genros de Ló tiveram oportunidade de serem salvos por causa da perversão, por causa da descrença. Mas se eles acreditassem, por causa de eles seriam salvos. Então, irmãos, nós precisamos literalmente mudar de vida a partir da nossa consciência. Porque a primeira mudança, ela é mental. E é por isso que eu disse, coloque as suas emoções de lado, seja um pouco racional. Faça uma análise literal. Preciso de mudar nisso. Preciso fazer certo nisso. Preciso de parar de mentir nisso. Preciso mudar aquilo outro. Se você fizer uma análise real, colocando emoções de lado, você vai perceber que a mudança na tua vida está em coisas simples, pontuais. O caos talvez que tenha se instalado tenha sido fruto justamente de coisas simples que estão fora do lugar. E quando eu digo coisas simples, na vida de alguém pode ser o dízimo, porque destrava outras coisas. Moni falou comigo algo hoje, repetiu na verdade algo muito massa hoje. Moni, falando de Radassa, a gente foi levar Radassa para fazer uns exames, e quem olha para Radassa pensa, Radassa deve tomar mingau, deve comer muita coisa, e as pessoas perguntam, tu dá mucilon, tu dá não sei o que. Não, Radassa só come comida simples, é o que a gente dá e mama. Só que ela tem saúde. Eu falei com Moni, não é que nós merecemos, só que a graça de Deus se manifesta por atitudes simples que fazemos. Porque quando a Bíblia diz, eu estou falando só um ato de ofertar ou dizimar, de dar o dízimo, por exemplo, a graça do Senhor, a bênção do Senhor alcança todos os lugares. Agora, se em uma atitude simples a minha vida muda, imagina se eu fizer o que é certo em outras áreas. Se a mulher, por exemplo, dizer um não, dá um baixa num relacionamento abusivo desse, quem vive é ela. Quem desfruta de uma qualidade melhor é ela. Então o sofrimento pode ser evitado apenas com um posicionamento. Volto ao que eu falei a semana passada, eu preciso fazer encerramentos necessários. Claro, não é fácil terminar um relacionamento desse, não, porque há o sentimento. Só que maior do que o sentimento é a vida. É melhor ela sofrer dizendo não ao sentimento do que por causa do sentimento ficar apanhando. É simples. Consegue entender? Então nós precisamos ter um batismo de consciência para essas coisas. E finalizar. A palavra de hoje é apenas para nos trazer a consciência de que é possível salvarmos a nossa família a partir da prática de princípios da palavra de Deus. E aqui eu tenho certeza que você sabe do que você precisa fazer e renunciar. Como eu preguei, acho que no domingo, coisas precisam ser deixadas para trás, sejam boas ou ruins. Então eu sei o que eu tenho que renunciar. E mais, isso eu falei no domingo e repito. A maioria das coisas que estamos prontos para viver, o que queremos viver, não está no que seguir, está no que vamos deixar. Não está no que virá, está no que vamos deixar. Porque é impossível eu viver algo novo se eu estiver cheio do velho. O próprio Jesus, na verdade, falou, não se deita vinho novo em odre velho. O odre tem que ser novo para o vinho novo chegar. Eu preciso me renovar, abrir mão do velho e me renovar nele a partir de um processo para eu estar novo para receber o vinho novo. Então, nós temos muito mais a deixar coisas do que trazer coisas. Até porque a qualidade da nossa vida não depende do que vem, depende do que deixamos. Como eu dei um exemplo simples. Vai no médico. Com certeza, o médico vai fazer muito corte e no máximo vai dizer, traga 2, 3 coisas para a tua vida. E se você parar de fazer muita coisa, já resolve metade dos problemas. Então, irmãos, são coisas simples. Ninguém é perfeito e problemas nós enfrentamos, mas é possível, por meio da graça de Deus, vivermos distantes do pecado, apesar de estarmos em uma realidade pecaminosa.
E aqui é que está o segredo, princípios da palavra de Deus. Quantas pessoas poderiam estar aqui hoje? Hoje eu falei com um monte de uma pessoa que eu gosto muito e que ao meu ver está afastada. Está na igreja, mas está afastada de Deus. Falei, Moni, eu não consigo admitir tal pessoa. Eu conversei com ela, ela estava apaixonada por Jesus no ano passado e tudo mais. Só que vivemos um tempo de frieza muito grande. Vivemos um tempo onde o povo está na igreja, mas está perdido. Vivemos um tempo onde o povo sequer quer vir para a igreja porque encontra opções melhores. Se a igreja fosse melhor, ninguém estava nessa hora sentado no sofá assistindo televisão. Agora, por que existe essa realidade? Porque nós queremos uma coisa, mas não nos movemos. Temos a boa intenção, mas a intenção por si só não muda nada. Então temos uma casa destruída e às vezes não sabemos o porquê. Pode ser caro demais a gente se esforçar para estar aqui, e às vezes é caro mesmo por causa do cansaço, por causa de tantas coisas. Porém, caro é tentar recuperar um filho perdido, como uma menina dessa de 12 anos que não sabe o que é da vida, pensando tanto da minhoca. Estamos querendo trazer para cá. Olha que já tivemos uma resposta que ela se interessou em vir participar do encontro. Para a igreja não, mas participar do encontro. Para a igreja o povo tem preconceito porque acha que crente é chato. E às vezes é chato mesmo. Mas é possível fazermos a diferença, mesmo em meio a uma geração terrível. Precisamos voltar para casa disposto apenas a uma coisa. E aqui eu te deixo esse conselho para finalizar. Volte para a sua casa disposto a fazer o que é certo, mesmo que a tua família não esteja fazendo. Volte para a tua casa disposto a fazer o que é certo, mesmo que ninguém queira fazer. Por quê? Porque apesar de não ser fácil, apesar do sofrimento, apesar das ofensas, apesar das falas contrárias, apesar das palavras negativas, a salvação da sua casa, da sua família, da sua vida depende justamente de tudo que você faz. Não tem alegria maior do que toda a sua casa estar salva e livre dessa promiscuidade, perversão e imoralidade. Porém, quem se posiciona para isso ser uma realidade é você. Às vezes eu olho, minha sobrinha esteve aqui no domingo, eu finalizo nisso. Moni ensinou muitas músicas cristãs para ela quando ela era um bebezinho, e ela aprendeu todas. Demos uma Bíblia de presente e ela amava. Quando a gente chegava lá, ela abria e dizia, eu quero ler a história de Davi. E Moni ensinava. Agora a de Sansão. Mas a mãe nunca ensinou. Pior que a mãe era da Igreja Cristã do Brasil. Hoje a menina sabe Jorge Mateus, sabe dessas bandas aí. Jorge Mateus eu sei porque ouve, mas as outras eu não sei o nome, mas sabe. Mas música da igreja não sabe. Aí a mãe ama ver vídeo de criança louvando. Sabe os adolescentes aqui? Muita gente ama ver louvando, mas tem os filhos e não ensinam. Aí quer ter a mudança na sua casa, mas não se esforça. Me dói dizer isso, porque nós vemos. Então quando eu olho para Radassa, eu penso, tenho que ensinar, tenho que fazer a minha parte, porque o que Radassa vai aprender daqui a 5 anos não depende do que o mundo vai ensinar, depende do que eu vou ensinar. Porque é possível ela andar no meio de um bocado de meninas que não são mais virgens, mas ela continua sendo virgem. E pode ser careta, ser virgem, mas é princípio da palavra do Senhor que temos que ensinar. E cá para nós, uma pessoa que nunca teve uma experiência dessa é muito mais valorizada do que quem já ficou rodada por aí. Então nós precisamos ensinar e fazer o que é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Por isso tenha essa consciência. Por quê? Porque não tem a ver apenas com você, com a sua casa, com a sua família, com os seus. Se o anjo do Senhor chegasse hoje para trazer a destruição para o cenário, para a realidade, para a localidade, o meu posicionamento é o que traria salvação para a minha família. Por isso, para eu evitar a destruição da minha casa, porque a destruição virá, mas para eu evitar da minha casa, não depende nem da igreja, nem dos outros, depende de mim. Você está ouvindo uma palavra que é dura e que muita gente precisaria ouvir,
Mas eu tenho certeza que o objetivo dessa palavra é que você tenha a consciência para você se posicionar e o seu posicionamento alcançar a tua família. Porque ter uma família hoje em casa não está fácil. Eu conversei com um rapaz, crente de 20 anos ou mais. E ele falou para mim assim: cara, eu tô a ponto de me separar da minha esposa. O cara serve a Deus esse tempo todo de igreja, canta, prega, ensina, professor de ABD, e pensando nisso. Por quê? Porque tá difícil. Então, irmãos, o teu posicionamento faz a diferença. Vamos orar, vamos nos colocar de pé. Recebe esta palavra como direção para a tua vida e faça o que é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Amém?